Bom dia, mais um Devocional Superação. E o tema da mensagem hoje é 100 por 1. O tema base está escrito em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 20. Ele vai falar o seguinte texto, o texto base que eu vou estar lendo aqui vai ser no versículo 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos, servos, que os filisteus o invejaram. Bom, esse texto ele vai falar sobre Isaac. Isaac foi filho de Abraão. E Abraão, ele era aquele que foi considerado o pai da fé e que Deus tinha prometido para ele uma terra, a terra de Canaã. Então, naquele momento em que Abraão ele morre, Isaac ele herda toda a fazenda. Mas na terra que ele estava, ele não era uma terra dele, ele estava peregrinando naquela terra. E naquela terra, a Bíblia diz que houve grande fome. Naquela terra teve grande fome. O que é isso? Houve escassez, houve desemprego, houve várias coisas que impediam ele de prosperar. Então, toda a tendência era de o povo ir para o Egito, porque o Egito era a grande capital, era o país de superpotência. Então ali as pessoas faziam seus negócios, ganhavam seu dinheiro e viviam de maneira próspera, né? Porque ali era a terra das oportunidades. Então a Bíblia diz que quando Isaac ele ia tomar essa decisão, porque todo mundo estava fazendo, todos os vizinhos estavam fazendo, aí Deus vem e fala lá no Gênesis capítulo 26, ele aparece no versículo 2, ele diz assim: e o Senhor apareceu a Isaac dizendo, não desça ao Egito, procure estabelecer a terra que eu indicar. Fique nessa terra por algum tempo, darei a você e o abençoarei. Ele só tinha uma palavra, uma direção que era loucura para a sua época. Todo mundo estava fazendo uma coisa, mas Deus deu uma direção. Fica nessa terra onde havia fome. E essa palavra aqui, fome na terra, não significa aquele jejum que você faz uma dieta e perde uma refeição. Eu deixei de tomar um café e não vê a hora de, na hora do almoço, comer o dobro. Entendeu? Ou não é aquela fome que você fica 2 refeições ou um dia sem comer e parece que você vai desmaiar. A palavra fome aqui, nessa terra, ele está falando sobre uma fome escassa, uma coisa assim de você não ter o que comer. Eu moro aqui no Japão e eu tenho um quintal. E naquele quintal eu já tentei plantar de tudo. Tentei plantar morango, tentei plantar tomate, tentei plantar até mexerica. E quando eu vi que a semente já não estava dando, eu cheguei a comprar muda de mexerica. E ali eu coloquei na terra, adubei, coloquei água e a mexerica, as 2 mexeriqueiras, que eu estava tanto querendo comer mexerica, elas não vingaram, elas morreram. Porque a terra era ruim. Só que, mesmo a terra sendo ruim, colocando adubo, todas as coisas, por isso que aqui no Japão é comum você comprar adubo, é comum você comprar fertilizante para você misturar com essa terra ruim, né? E a terra do Japão não é uma terra boa, não é uma terra fértil que nem no Brasil, que tudo que você plantar no Brasil dá, sem fertilizante. Aqui não, precisa tratar. E mesmo sendo terra ruim, aqui no Japão, nasce mato. Né? Eu fico pensando quem foi que colocou a semente do mato aqui, porque primeira chuva que vem aparece um monte de mato e você tem que arrancar o mato pela raiz para nascer mais, né? E quando a palavra diz assim, fome na terra, que conforme está escrito aqui em Isaac, ele está falando sobre uma terra que nem mato dá, entendeu? Mesmo chovendo, mesmo jogando água, é tipo terra de deserto, entendeu? Você coloca a semente, coloca a água e a água some e você fala, cadê a semente? Entendeu? Era uma terra que nem mato dá, é nesse sentido. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele obedece uma palavra de Deus. Então, ele vai lá e naquela mesma terra que todo mundo tentou e não deu certo, ele vai lá e faz 2 coisas. 2 coisas que ele aprendeu com o pai dele. Foi cavar poços e foi semear semente. Ele começa a colocar a semente e começa a cavar poço, porque precisava de uma fonte de água para regar aquela semente. E ele vai fazendo isso várias vezes, foi fazendo tudo isso. E a Bíblia diz que, conforme está escrito no versículo aqui que a gente leu aqui, ele começou a plantar e ele deu 100 por 1. Aquele mesmo relato que as pessoas diziam, essa terra não tem como, naquele mesmo lugar,
ele tem um milagre. E milagre não se explica pela ciência. Milagre não se explica por um especialista em agrônomo, né? Ele não explica, porque milagre é algo sobrenatural. Então imagine, ele coloca uma semente e ali nasce numa espiga 100 sementinhas, né? Uma espiga de milho aparece 100 sementinhas, né? Uma espiga de trigo aparece 100 sementinhas. Então são 100, ali tem uma colheita, então são 100 novas plantas, são novas colheitas, então vai crescer, vai multiplicar. E esse milagre acontece, e aí acontece que Isaac, ele começa a ver esse testemunho, as pessoas começam a ver isso, e a primeira coisa que acontece é o seguinte: as pessoas da terra têm inveja. Há 3 níveis de inveja. Tem a inveja que você olha para uma pessoa que tem um carro e fala assim: nossa, gostei desse modelo de carro. Ah, o seu é preto, eu gostei de um cinza, né? O carro econômico e tal. Esse é o primeiro nível de inveja que não tem problema. Tem um segundo nível que já é um pouquinho mais perigoso, é aquele que fala assim: eu quero a mesma cor, o mesmo modelo, e todos os detalhes desse carro, todos os acessórios eu quero igualzinho. Esse é o segundo nível de inveja. E tem o terceiro nível de inveja que é pior, que é aquele inveja que você fala assim: eu quero o que você tem, mas você não merece, e para você não ter, eu destruo a sua vida. E isso foi o nível de inveja que os filisteus tiveram com Isaac. Isaac, ele estava tentando sobreviver, ele estava cavando poços, e a Bíblia diz que o povo estava com tanta inveja que eles jogavam pedra nos poços que o pai Abraão tinha cavado. Então, é a mesma coisa, como se fosse um seguidor. Você tem ali a sua linha de Facebook, você tem o seu TikTok, tem lá o seu YouTube, tem toda a sua rede social, e de repente, em vez de a pessoa produzir conteúdo, produzir alguma coisa, por causa da inveja, em vez disso ele vai lá e atira a pedra, entendeu? Na época de Jesus a mesma coisa, os fariseus, eles tinham inveja de Jesus. Então a maneira que eles tinham não era trazer uma mensagem melhor, uma vida melhor, um exemplo melhor. Eles queriam matar Jesus, né? E no caso de Isaac houve essa inveja, mas Isaac, ele não desistiu. Ele tinha uma palavra de Deus. A terra estava tendo, mas ele estava tendo resultado, e o resultado era um milagre por causa de uma obediência. A palavra que vem para nós hoje, para devocional, é que é o seguinte: seja obediente à palavra de Deus. Se você não tem decisões, está difícil, ouça a direção de Deus. E a direção de Deus, que Deus tem falado muito forte no meu coração, é o seguinte: mesmo na terra que parece tão difícil, você vai colher 100 por 1. Você vai colher um milagre, uma colheita muito maior do que as pessoas podem imaginar. Isaac, ele continuou trabalhando, continuou cavando poços. E ali teve o segundo nível de inveja. Os filisteus, eles começavam a roubar os poços que os servos de Isaac achavam. Eles cavavam um buraco, ele falou assim: não, esse poço é meu. Mas eu que cavei, eu que investi, eu que fiz. Não, falou assim: mas esse poço é meu porque essa terra é minha. Então eles começaram a roubar os poços. Eles começaram a roubar a fonte de água que Isaac teria. Mas Isaac, ele era crente. Isaac, ele não brigava, ele somente falava com Deus. Então quando a gente tem alguns problemas de injustiça, fala com Deus. E Isaac foi lá e cavou outros poços, e cavou outros poços. Chegou um momento que ninguém brigou pelos poços, ele fez lá. Mas quando Isaac fez uma coisa, e esse é o segredo: quando Isaac, ele fez um altar. E olha que interessante. Abraão é conhecido como um homem que fez altares. Isaac nunca na Bíblia relata ele fazendo o que o seu pai fazia. O que é o altar? É o culto, é a adoração, é o sacrifício, a devoção, né? Quando ele fez isso, aí a coisa mudou. Muitas vezes nós precisamos criar altares. Altar na presença de Deus. É colocar o seu lar na presença de Deus, a sua sala na presença de Deus. O que você está assistindo na sua sala? O que seus filhos assistem na sala? Ali seja um altar sagrado de adoração, tenha louvor, adoração, palavra. Ali seja o lugar de buscar a presença de Deus. Quando Isaac fez isso, a Bíblia diz assim, uma palavra muito sugoi, que está aqui em Gênesis capítulo 26, é que, versículo 25, Isaac construiu um lugar, um altar, invocou o nome do Senhor, armou o acampamento e os seus servos cavaram um poço. E quando ele cavou o poço, ninguém brigou por ele.
Versículo 26 e 27, ele diz que os comandantes, os inimigos que negavam a água, vieram fazer aliança. E eles falaram assim: olha, nós sabemos e nós vimos que o Senhor é contigo, vamos fazer aliança, vamos resolver essa situação, porque se eu não ficar bem com você, eu estou complicado, porque o seu Deus vai acabar comigo, com a minha família. Então sabe que eu aprendo uma coisa? É que você vence os inimigos não é com palavras, não é com argumentos, mas é levantando altares. A batalha é no reino do Espírito, não é no reino da terra. E quando ele fez isso, a Bíblia diz assim que Isaac, ele veio e fez um banquete. E ele ofereceu. Não fala que os inimigos trouxeram, porque geralmente as pessoas quando vai visitar leva pão, leva comida, leva alguma coisa para comer junto. Não, a Bíblia diz que Isaac, ele ofereceu comida e bebida. Exatamente o que os inimigos negaram para Isaac. A Bíblia diz que quando o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Quando o teu inimigo tiver sede, dá de beber, porque assim amontoarão brasas sobre a sua cabeça. Então, a Bíblia diz que naquele momento fez um banquete, e ali o povo daquela terra viu que Deus era com Isaac. O maior propósito da vida não é mostrar que você é bom, de que você é honesto, que você é vencedor, que você é grande. O maior propósito da vida é Deus ser visto na sua vida. Deus abençoou Isaac por 100 por 1. Seja você uma pessoa que tenha uma vida de superação. O momento está difícil, é o momento de buscar a Deus. Busca a estratégia de Deus e Deus vai te prosperar 100 por 1. Deus abençoe.